A música na minha vida começou de casa. Os meus dois pais, né, são músicos. Meu pai é músico há, penso eu, mais de 50 anos, com 70 e poucos. Tocava desde os adolescência, eu acho, e tocou profissionalmente, né, a vida toda. Minha mãe começou a cantar com ele depois que eles casaram, então desde que eu era criança eu via eles tocando. E sempre tivemos muita influência musical em casa, né, de ouvir música no carro, né? Ouvir Tom Jobim no carro, por exemplo, passeando de carro. E eu comecei a tocar mesmo. O meu irmão já tocava violão e eu comecei a aprender com 13 anos de idade. Meu irmão me ensinou, né? Comecei a aprender com meu irmão e depois com meu pai, depois fiz um pouco de aula e o resto da vida eu fui estudando. Sempre tive os songbooks do Omir Shediac em casa, né? Os da Bossa Nova, os do Tom Jobim. Então, a Bossa Nova iniciou muito cedo, né? Passei por outros gêneros também, mas um dos primeiros gêneros que eu estudei e aprendi foi mesmo a Bossa Nova. Quando eu era criança, eu tinha um radinho no meu quarto. Aqueles rádio lanterna, né? Era uma lanterna e um rádio ao mesmo tempo, com aquelas 4 baterias, com as 4 pilhas grandes, pilha C, né? Que chamava. E eu escutava a rádio para dormir. Até hoje eu escuto música, som para conseguir dormir. Então, na infância eu já escutava bastante. Como eu falei, escutava no carro também, né, com os meus pais, e via meus pais tocando, né? Então, sempre tive essa referência de festa, de evento, tá os meus pais tocando nesses lugares. Muito do meu repertório, do que eu toco, do que eu entendo, do que eu gosto, veio daí, né? De ouvir os meus pais tocando e cantando juntos. Tinha um aparelho de tocar CD, tinha vinil também, só que a gente nunca teve essa cultura do vinil lá em casa. Eu não lembro, pelo menos, né? Eu nasci em 86, já não tinha mais tanto vinil assim, eu já entrei ali na era do CD. Aí eu lembro deles colocando CD pra tocar, assim, de muitas coisas diferentes. A minha primeira música que eu aprendi não foi bossa nova. Nem sei se dá, né? Eu aprendi algumas coisas mais simples primeiro pra pegar o dedilhado, pegar a harmonia, pegar uns acordes mais simples, né? Mas eu lembro assim que logo na sequência, né? Sei lá, talvez eu já comecei a tocar bossa nova ali na 4ª ou 5ª música que eu aprendi no violão. Né? Mas as primeiras músicas eram algumas coisas pop mais simplificadas, né? Meu irmão me ensinou a música do Ghost, do filme lá do Patrick Swayze com o Whoopi Goldberg, né? Oh, my love. Que era um dó fá sol ali que era bom pra aprender o arpejo do dedilhado. Depois eu estudei um pouco, né? Eu fiz aula de violão, eu comecei a aprender a tocar com 13 e iniciei aula de violão ali aos 15, 16. Aí aprendi um pouquinho de teoria. Mas ler cifra eu acho que eu aprendi bem do início já com meu pai mesmo, né? Meio que tu é obrigado, né? A aprender harmonia pra tocar bossa nova, né? A entender as variações de acorde, né? Que são muitas ali, né? Acho que a resposta óbvia, assim, que a gente dá pra quem fala de bossa nova é porque é tudo muito bonito, né? As harmonias são bonitas, as melodias são bonitas, as letras são bonitas, né? Acho que tem um pouco disso, né? São músicas realmente muito bem construídas, elaboradas, né? E o resultado disso para quem toca, para quem é músico, eu senti isso muito, assim, eu toquei já de tudo na vida, profissionalmente, né? Em bar também, de tudo ou quase de tudo, né? Mas assim, passando por pop, por country, por música internacional. E a bossa nova, ela me parece que ela não enjoa, né? Tanto que a gente está aí escutando ela desde final da década de 50, 60 até hoje, né? Tá aí fazendo 98 anos de Tom Jobim, né? A gente ainda comemora, né? Tem uma cultura muito grande, né? De escuta da bossa nova. E, não sei, isso é mais uma sensação, né? De que ela é boa num grau, talvez porque não repita tanto, talvez por causa das variações, mas parece que ela não enjoa de escutar. Outra razão pela qual eu gosto de bossa nova, eu acho que tem tudo a ver com o referencial da família, né? Então, cresci numa casa de bossa nova, a bossa nova foi um caminho natural, assim como
quem nasce na casa de samba vira sambista, né? Então, eu gosto muito de samba também me considero um sambista. Bossa nova, samba, várias outras coisas da MPB aí muito boas. Nunca compus, nunca me autorizei a compor dentro da bossa nova. Mas aí é uma coisa minha, assim, né? Eu não... talvez também por conta da referência, né? Cresci numa casa de intérpretes, né? Meu pai e minha mãe sempre foram músicos da noite, de fazer evento, fazer festa. Sempre teve essa pegada de tocar som de fundo de festa, né? Som de jantar, às vezes som de festa para animar e tal. Mas aí é você tocar um pouco do repertório que já existe, né? Então, eu, Renan, nunca me propus a compor. Essa música, eu conhecia ela já da novela, né? Ela tocou na novela da Globo, Anjo de Mim, em 1995. Eu conheci ela da infância, ela é meio que uma coisa que ficava na memória, assim, né? Acho que o pessoal da minha geração, o pessoal que assistiu né, que viu essa novela acontecer, lembra bem dela, né? Mas aconteceu de eu estar na aula de percussão, né? Eu faço aula de carrom, percussão, com o professor Rodrigo Campos, e ele comentou, né? Ele soltou essa música pra gente ensaiar uma bossa nova, e ele comentou assim, ó, pra mim essa é a harmonia mais bonita da bossa nova brasileira. Aí eu parei para prestar atenção e, puxa, é mesmo, eu nunca tinha reparado, assim, né, do pouco que eu tinha escutado ela. E aí, logo após essa aula, eu passei na casa do meu pai, perguntei para ele assim, né, pai, o que tu acha dessa música? Ele disse, eu acho linda, mas eu não toco, né. Aí eu me senti desafiado. Eu cheguei em casa aquela noite mesmo, eu peguei o songbook do Ivan Lins e tirei a música naquela noite mesmo. Aí mandei pro meu pai, mandei pro meu professor, que é uma coisa assim que conecta a gente, né? De enxergar a beleza nesses detalhes, né? De harmonia, de melodia. Eu gostei muito de fazer essa produção aqui, porque não só pela alta qualidade técnica, né? Que é uma coisa que a gente espera de qualquer estúdio profissional, né? Mas a atenção ao detalhe, né? Na hora de produzir um roteiro, de direção de câmera, de figurino, de cenografia, o detalhe na cenografia, né? A gente tem vários elementos de época que chamam a atenção para aquela era de ouro da bossa nova, né? Na década de 60, 70, né? Então cria todo esse clima, esse contexto, né? Que te transporta para dentro daquela época, né? E tu sente como se estivesse vivendo um pouquinho daquele Rio de Janeiro, daquela Ipanema da década de 70, né? E eu acho que a produção aqui do estúdio conseguiu fazer isso muito bem, né? Para além de uma gravação de boa qualidade, né, musical para ser escutado, mas criar todo esse clima,